noite, boa noite. Quantas coisas nos desestruturam nessa vida, quantos imprevistos acontecem, quantas situações que não estavam previstas ou que nós não tínhamos planejado acontecem e nos tiram do ânimo. Boa noite, Roberta. Boa noite, boa noite. Então, hoje nós vamos conversar sobre isso. Como é que podemos fazer para nos levantar diante de situações complexas que nos tiram o ânimo, que nos deixam sem vontade de fazer aquilo que precisamos e que queremos. Boa noite, Andressa, boa noite, sejam bem-vindos. As pessoas aí do YouTube, do Facebook, aqui no Instagram, boa noite, boa noite. Bom, sou Sandra Simões, para quem está chegando aí pela primeira vez, sou Sandra Simões, mentora de gestão do tempo e alta performance, e tenho um método chamado GETAP 5 em 10, os 5 pilares da nossa vida vivenciado em 10 semanas. Um método que nós já validamos, nós já podemos dizer que ele é um sucesso. E aqui, nessas lives, nesses momentos em que nós estamos juntos, nas terças-feiras, às 20 horas, eu entrego o melhor desse conteúdo para ajudar você a viver os 5 pilares da sua vida, o máximo que você consegue durante todo dia. Porque eu gosto de pensar que a vida, ela é única. É o dia de hoje. Então, vamos lá. Oi, Zezé, boa noite, boa noite. Olha, pessoal, estou começando a ficar aí expert em ler as mensagens, mas não tão eficiente quanto eu gostaria ainda, tá bom? Muito bem. Então, como é que a gente faz para resgatar o ânimo depois de um furacão? Eu quero trazer para vocês um tripé. Um tripé. 3 bases para nos resgatar da situação de desânimo. Boa noite, boa noite. Que bom, que bom. Pessoal, vocês estão assistindo aqui a nossa conversa porque vocês estão precisando buscar ânimo ou vocês querem caminhos para entregar esse ânimo para alguém, para ajudar alguém? Gostaria que vocês colocassem aí nos comentários, até para nortear um pouco a minha fala, para eu poder realmente atender quem está aqui nessa conversa comigo. Vocês estão buscando ânimo para vocês ou querendo estratégias para entregar esse ânimo para alguém? Entregar essas estratégias para alguém resgatar o ânimo? Vocês podem me dizer aí nos comentários? Porque daí eu vou ajudando vocês, eu vou retomando. Ah, buscar ânimo, muito bem, Rê. Que bom, que bom. Então, ok. Vamos lá. Qual é o tripé do resgate do ânimo? Mente, corpo e ação. Mas não é qualquer coisa da mente. São os pensamentos, especificamente as palavras. O corpo não é qualquer coisa do corpo, mas é o segundo coração. Isso mesmo, segundo coração. Como assim, Sandra? Já chegamos nele. E na ação, o que da ação? Eu chamo de ação 45x. E depois, na sequência da nossa fala, vocês vão entender exatamente o que é ação 45x. Vamos começar o resgate do nosso ânimo. Sacudir a poeira, dar a volta por cima e retomar as nossas ações com disposição, com estímulos. Como que a gente começa? Boa noite, Raquel. Que bom ter aqui você de novo conosco. Vamos começar pelo tripé, o item do corpo. O que do corpo? O segundo coração. Isso mesmo. No método GETAP, eu trabalho corpo, mente e conceitos através da prática, que são as ações.
E para isso, nós estimulamos algumas atividades físicas, mas atividades físicas simples, rotineiras. E eu quero trazer aqui para vocês a importância do segundo coração. Vocês sabem onde é que fica o segundo coração? Alguém sabe aí onde fica o segundo coração? Pode escrever aí no chat. Se não sabe, escreve um N. Não, não sei. Se sabem, digam para mim onde é que fica o segundo coração. Bom, aqui eu não estou conseguindo ver, então eu vou dizer para vocês. O segundo coração fica na panturrilha. E para falar sobre o segundo coração da panturrilha, nós precisamos voltar um pouquinho na história evolutiva do ser humano. Nós, no começo de tudo, éramos quadrúpedes. Então vejam, imagine que aqui está o corpo. Quadrúpede, as quatro patas sustentando o corpo. Na linha reta, vejam como era fácil o fluxo sanguíneo transitar pelos órgãos. Daí, conforme nós fomos evoluindo, nós nos tornamos bípedes. E nesta postura, respeitando a questão da gravidade, o sangue no nosso corpo, ele circula respeitando a questão da gravidade. Então, é difícil para o sangue, nesta lógica da gravidade, entender que ele faz esse movimento de subir do cérebro, descer ao pé, subir para o cérebro, descer ao pé e assim por diante. Por isso, é muito importante estimularmos a panturrilha. Quando nós estimulamos a panturrilha, nós damos um fluxo, nós bombeamos mesmo, nós damos um estímulo para que o sangue suba das pernas, passe pelo abdômen, onde geralmente temos temos as nossas vísceras, temos gorduras, e ele vai subindo até o cérebro. Ô, Sandra, o que é que tem a ver bombear o sangue no corpo para nos tirarmos da situação de desânimo após conflitos terem existido? Gente, é o nosso corpo que produz substâncias químicas que trazem para nós ânimo e estímulo. Então, quando, por exemplo, nós estamos aqui, hoje foi um dia intenso, você teve aí alguns conflitos no trabalho, e isso vem se repetindo porque, em virtude da pandemia, muitas coisas têm sido muito complexas, sobrecarga de trabalho, as pessoas estão muito emocionalmente, emocionalmente muito afetadas, então as relações estão conflituosas, e parece que quando os ânimos, a disposição emocional está confusa, tudo se complica, e aí parece que nada dá certo, e às vezes não dá certo mesmo, e digamos que hoje você esteja nesse cenário. Chega no final do dia num cansaço, e vem aquele desânimo, e você fala, ai meu Deus, e amanhã pode ser tudo igual. Quando a gente faz isso, vejam, há muito de pensamento, há muito de reflexão, mas há muito de substâncias químicas nos colocando em situação de desânimo. Então, quando nós estamos neste contexto, o que nós precisamos fazer? Estimular o nosso corpo a produzir substâncias químicas que nos motivem, ativar a serotonina, a endorfina, a dopamina, a ocitocina. E como a gente pode fazer isso? Estimulando a regularidade e a fluidez da nossa corrente sanguínea, do nosso fluxo sanguíneo. Sandra, mas como eu faço para motivar, para estimular o meu segundo coração? Fique em pé. Está confuso? Está difícil? Você está desanimada? Faz o seguinte, fique em pé ao lado da sua cadeira de trabalho
e fique na pontinha dos pés, use os seus dois pés, ou um pé e outro, vai intercalando os seus pés e perceba o que vai acontecendo no teu corpo. Ajude o sangue fluir pelo seu corpo com mais serenidade, com mais tranquilidade, com mais rapidez, às vezes também, né? Nesse contexto de te dar um up. Sandra, e que mais? Além de fazer aí, ficar em pé e abaixar, vá de pontinha de pé até a sua cozinha, ande pela casa de pontinha de pé, você verá que poderoso é esse movimento tão simples de estímulo da panturrilha. Veja, às vezes a gente ignora coisas muito simples. A gente não dá valor para certas ações que o nosso corpo precisa fazer para estimular as boas substâncias químicas do nosso organismo. E só isso já faz com que você mude a linha do seu pensamento. Muito bem, mas eu disse que para sairmos do estado de desânimo, irmos para o estado de ânimo após uma tempestade, nós tínhamos um tripé. O corpo estimulando o nosso segundo coração já foi abordado. Então agora vamos para o nosso segundo pé do nosso tripé, que é a nossa mente. Especificamente o nosso pensamento, mas focado na pergunta. Isso mesmo, eu quero falar sobre perguntas. Mas como assim perguntas, Sandra? Diálogo interno. Você conversa com você? Carol, você conversa com você? Marcos, você conversa com você? Alessandra, você conversa com você? Respondam-me aí se vocês conversam com vocês. Vocês sabem a diferença entre fato e interpretação? Vocês sabem essa diferença? Por exemplo, as pessoas costumam dizer o seguinte para nós, quando nos encontram: e aí, como vai? E nós costumamos responder bem. Quando nós respondemos bem, nós estamos respondendo um fato ou uma interpretação? Uma interpretação. Porque bem pode ser uma impressão sua, não de alguém que esteja do seu lado. Alguém pode dizer assim: nossa, como você pode responder bem se tal e tal coisa está acontecendo com você? Por exemplo, você foi demitido e alguém te perguntou como você está e você responde bem. Tanto que nós costumamos dizer que a pergunta de como você está é uma pergunta pro forma. Ninguém quer saber de verdade como você está. Talvez a pergunta mesmo que nós devêssemos fazer às pessoas é: o que vem acontecendo com você? Quando nós perguntamos o que vem acontecendo com você, ou o que aconteceu com você no dia de hoje, a pessoa não vai falar bem. Não faz nem sentido ela responder bem. Ela vai te responder um fato. Não sei se eu consigo ser um pouquinho mais claro. Ainda estou... Ainda dou bronca em mim, Carol? Olha, quando nós estamos passando por uma situação muito difícil e nós queremos nos reerguer com rapidez, nós costumamos ficar muito bravos, é verdade, viu, Carol? Isso é muito normal acontecer, nós ficarmos bravos conosco. Faz parte do contexto. Mas se você considerar esse segundo item do nosso tripé que eu estou colocando agora, eu tenho certeza que essas broncas vão amenizar. Como assim, Sandra, conversar comigo, travar um diálogo interno? Desculpa, deu uma travadinha aqui. Quando você for conversar com você, quando você estiver em uma situação de desânimo, pergunte o seguinte para você: por que você está assim? O que aconteceu para você estar assim? Por exemplo, perdi meu emprego, fui demitido.
quando você responde o fato, o que acontece com a sua mente? Ela fica presa naquele conceito e ela abre espaço para que o seu cérebro reptiliano se equilibre para saber para que lado ele vai. Mas, Sandra, sabe o que acontece comigo? Toda vez que eu penso em algo, geralmente vem pensamentos negativos. Nossa, eu fui demitido, e aí? E agora? Meu Deus, o que vai acontecer? E se eu não encontrar um outro emprego? Por que será que isso acontece? Porque nós não estamos acostumados a pensar em fatos. Nós estamos acostumados a pensar em interpretações. E assim como eu expliquei no primeiro item que da nossa retomada de ânimo, que foi colocar foco na nossa panturrilha, no nosso segundo coração, porque nós seres humanos mudamos a posição do nosso corpo e precisamos fazer com que o nosso corpo permita com que o fluxo sanguíneo seja coerente, seja sequencial, tenha a mesma velocidade ou a mesma proporção, a mesma coisa acontece com as perguntas que fazemos para nós, com o diálogo interno que travamos. Nós não podemos focar em interpretações e é isso que nós fazemos, porque lá atrás, quando ainda éramos seres da caverna, nós vivíamos em situação de constante perigo, porque somos seres muito frágeis diante de todo o universo de outros seres que estão à nossa volta. O ser humano é fisicamente um ser frágil, por isso o nosso cérebro, desde então, ele vive condicionado pelo medo. Ele precisa se proteger. Então, ele aciona o sentimento do medo com muita frequência. Aí, acontece uma tempestade, acontece um furacão, e você ativa o comando do medo. E se você não sabe controlar, desculpe-me, se você não sabe comandar os seus pensamentos, focando em fatos e não em interpretações, o que é que acontece? Você perde o controle dos bons sentimentos, das boas sensações, e você fica só na sensação de medo. E resgatar o ânimo quando você está numa sensação de medo intenso é muito mais difícil do que quando você tem consciência do fato e de que aquele medo pode ser por você comandado. Raquel está dizendo aqui, excelente reflexão sobre a diferença entre o fato e a interpretação. É isso mesmo, Raquel. Esse é o pulo do gato para que nós possamos estabelecer um diálogo interno mais assertivo, mais motivador, um diálogo interno que realmente nos coloque no terceiro item do nosso tripé, que é o item da ação 45X. Eu gosto muito de uma neurocientista espanhola chamada Loretta Graziano. Ela fala muito sobre a questão do hábito e dos bons hábitos e como nós, seres humanos, desde do nosso mais passado processo evolutivo até o momento, nós fomos construindo ambientes mentais que nos colocam em situação de medo, de angústia, de falta de ânimo, mas que nós podemos usar o nosso cérebro racional para mudar isso e comandarmos as nossas ações e as nossas sensações para vivermos em estado de mais motivação, mais ânimo, mais disposição, quiçá, mais felizes todos os dias. E ela fala muito do hábito dos 45 dias. Não sei se vocês já ouviram algumas pessoas comentando sobre os 21 dias de repetição para se desenvolver um hábito. Existe mesmo essa teoria, mas a gente pode até
montar uma próxima live, preparar uma live para falar sobre o hábito dos 21 dias, dos 45 dias, dos 90 dias. Mas eu quero focar na ação 45X aqui, que era para dizer fazer simplesmente a simbologia do 45 repetições. No sentido de não basta você fazer um exercício de panturrilha uma vez. Não basta você uma vez no dia se perguntar: e aí? O que aconteceu para você? O que aconteceu com você para você estar assim? Não basta simplesmente nós focarmos uma vez num exercício de bombeamento sanguíneo. Não basta fazer uma única pergunta sobre um fato. Nós precisamos repetir, repetir, repetir bons comportamentos. Para quê? Para que a gente não chegue no estado de prostração. Porque é muito difícil uma pessoa sair do estado de desânimo e ir para o estado de ânimo quando ela já está prostrada. Quando ela vai para a cama e faz aquela posição de feto, inclusive abraça o joelho contra o peito e fica ali por horas, inclusive de olhos fechados, porque ela não quer nem ver o que pode acontecer. Esse estado total de prostração é que a gente tem de evitar chegar. Para quê? Para que realmente seja mais fácil a gente retomar. Porque eu vou contar um negócio para vocês aqui. Talvez seja a primeira vez que vocês ouçam isso. Todo dia você terá imprevistos. Todo dia acontecerá algo que você não gostaria que acontecesse. Todo dia. Então, todo dia estimular um bom fluxo sanguíneo, todo dia focar no fato e não na interpretação do fato, é um comportamento que nós devemos fazer, que nós devemos adquirir, que nós devemos desenvolver. Para quê? Para que a gente possa realmente resgatar o nosso ânimo diante dos furacões. E eles são muitos e todo dia acontece um. O que a gente não pode é chegar em estado de prostração. Muito bem? Ô, Diogo, você por aqui, que bom te ver. Namastê, namastê, meu guru. Muito bom, muito bom. Vejam, resgatar o ânimo depois de situações muito difíceis exige de nós um estado de prontidão. Exige de nós um estado de disposição também. Por isso, não chegue nunca, não se deixe prostrar por causa de um problema ou de outro. A gente tem de buscar sempre cuidar de nós. Veja, estou estimulando vocês aqui a cuidar do segundo coração. Estou estimulando vocês a cuidarem do diálogo interno, focarem as suas perguntas nos fatos e não nas interpretações. Por quê? Porque nós precisamos criar caminhos diferentes para vivermos o desconforto de todo dia. Porque não é novidade para ninguém que todo dia nós temos um desconforto. E por isso, e nós temos instrumentos para podermos nos levantar, estratégias para podermos nos levantar. E eu espero de verdade ter agregado valor a vocês. Espero de verdade que essas reflexões possam fazer a sua diferença amanhã, ou hoje mesmo, agora, depois da live, você parar e falar, mas espera aí, deixa eu fazer esse exercício que a Sandra propôs, deixa eu ver se realmente eu sinto um benefício aqui no meu corpo. Faça o seu exercício da sua panturrilha, coloque a sua fluidez sanguínea a seu favor e pergunte-se, por que eu estou assim? O que aconteceu para eu estar assim? Foque no fato e não na interpretação dos seus fatos. Sacuda a sua poeira, dê a volta por cima com ânimo e motivação.
Isso é possível. Isso é alta performance. Pessoas de alta performance são pessoas animadas, dispostas, são pessoas que vivem desafios todos os dias. Acreditem, iguaizinhos às pessoas que acham que não têm condições de ter alta performance, porque na vida delas acontecem muitas coisas ruins. Na vida das pessoas de alta performance, todo dia está acontecendo algo ruim, mas elas fazem o corpo trabalhar a favor da mente. Por quê? Porque elas querem viver os 5 pilares da sua vida. Elas cuidam de si, da família, do social, do conhecimento e do trabalho que nos provém, que nos permite viver a vida nessa sociedade de uma maneira digna. Ok? Muito obrigada. Fique no foco do fato. Gostei. Muito bem, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Luciene. Muito obrigada por você estar aqui até o finalzinho da nossa fala. Muito obrigada. Gente, uma boa noite para vocês. Boa noite para vocês do Facebook, do Instagram. Boa noite aí para o YouTube também. Um prazer estar com vocês. Ô, Zezé, fazer o corpo trabalhar em favor da mente. É isso mesmo, Zezé. Esse é o método. Nosso corpo produz neuroquímicas. E essas neuroquímicas é que dão a possibilidade dos nossos pensamentos ficarem mais claros. Quando nós nos acolhemos, quando nós permitimos, por exemplo, o estímulo da ocitocina, nós aceitamos o nosso momento de frustração, o nosso momento de tristeza, nós nos acolhemos, porque a ocitocina nos traz isso, ela nos permite nos abraçarmos, mas depois que ela sentiu aquele aconchego, porque você está triste, o que ela faz? Ela te dá uma segurança. E essa segurança, ela estimula a serotonina. E a serotonina coloca você para frente, coloca você para cima e fala para você: olha, dorme agora, porque amanhã é um novo dia. E você já sacudiu a poeira, já deu a volta por cima e está pronta para a novidade do dia de amanhã, que ele é único, assim como o dia de hoje. Ô, Luciane, estava precisando destas palavras. Nada é por acaso. Concordo plenamente com você, Lu. Nada é por acaso mesmo. Então, sintam o meu abraço, o meu carinho. Se tiverem dúvidas, se quiserem sugerir temas, por favor, mandem aí pelo direct. Vai ser um prazer trazer reflexões baseadas na ciência que possam agregar muito valor à vida de vocês. Muito obrigada por estarem comigo. Namastê. Até nosso próximo encontro, a nossa próxima terça-feira.